Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Agora nós estamos todos os domingos às 9 da manhã, neste encontro via live, com a nossa escola dominical. E isso foi uma decisão do conselho da nossa igreja, que avaliou, o avanço do contágio do Covid-19 e nós optamos por suspender as nossas atividades presenciais e agora nós estamos via live. Às 9 horas da manhã nós temos a nossa escola dominical e às 18h30 nós temos culto dirigido pelos nossos irmãos. Amém? Há 2 semanas atrás nós estivemos juntos, estudando a palavra do Senhor, e eu comentei com os irmãos que Deus ele tinha nos poupado de contrair este vírus. Mais de 10 dias para cá tudo mudou. Nós estamos com alguns sintomas. Claro que nós tomamos as medicações e nós temos melhorado. Já estamos quase 100%. Com a graça do nosso Deus, logo logo estaremos juntos aí, livre de toda essa pandemia. E isso, meus irmãos, mostra o quanto que a nossa vida ela é volúvel. O quanto nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle sobre a nossa própria vida. Só Deus mesmo para ter misericórdia de nós, meus irmãos. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4. Nós até fizemos menção dela na última aula que eu estive, Mas hoje eu gostaria de extrair algumas lições importantes para a nossa vida, meus irmãos. Vou dar um tempo para vocês abrirem suas Bíblias para a gente ler junto. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 10 até até o versículo 13. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Vai nos dizer assim, meus irmãos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra, ela foi lida. E nós cremos no poder que ela tem sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo trabalhe dentro de nós, ó Deus, ensinando, moldando os nossos corações, Pai. Para que o Senhor realize, ó Deus, as Tuas vontades sobre nós, ó Deus. Este é o desejo do nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Nessa carta, meus irmãos, Paulo ele exorta a igreja de Filipos a permanecer firme e unidos no trabalho. E neste contexto aqui específico que nós lemos, Paulo ele está agradecendo as ofertas que ele recebeu da igreja de Filipos durante o seu ministério, E Paulo ele escreve essa carta enquanto ele estava em prisão domiciliar lá em Roma, com o auxílio de Timóteo, que era o seu filho na fé. Os estudiosos vão dizer que sugere, que Timóteo estava escrevendo enquanto Paulo ditava para ele, Então Timóteo estava redigindo essa carta, à igreja de Filipos. E confesso aos irmãos que toda vez que eu leio este texto,
E nesse tempo de pandemia eu tenho visitado ainda com mais frequência este texto. Eu fico de alguma forma constrangido. Fico constrangido do modo que Paulo ele lida com as circunstâncias adversas. E eu comecei a observar alguns detalhes e lições maravilhosas que Paulo tem nos ensinado nesse pequeno texto aqui, meus irmãos. Nós vivemos uma vida de altos e baixos. Alguns dos irmãos aqui talvez vivem como se fosse numa montanha russa. No momento está tudo bem, minutos depois ou horas depois, tudo está de pernas para o ar. As coisas que estavam há pouco tempo em nosso controle, agora já não está mais. Tudo que estava em perfeito estado, agora já não está mais. Já perdi o controle da situação. Aqui eu já comentei. Há 2 semanas atrás, eu estava agradecendo a Deus por Ele ter poupado a minha vida e a vida da minha família desse vírus. E 2 semanas depois, isso tudo mudou. Ou seja, nós vivemos nesse alto e baixo. Nós não temos o controle sobre a nossa própria vida, meus irmãos. Quem me conhece sabe que há mais ou menos 1 ano eu saí da empresa onde eu trabalhava, onde eu era assalariado, tinha ali o salário fixo. Então eu podia contar com alguns compromissos, porque aquele dinheiro no dia 5, no dia 10, estaria na minha conta. Mas hoje já não é mais assim. Eu saí da empresa. Outra vez onde minha vida acabou tendo um alto e baixo também foi na época que eu comprei a máquina, essa máquina aqui que tá aqui atrás, que é meu instrumento de trabalho. Também sofri porque nós compramos e houve uma demora tremenda para entregar a máquina. E alguns irmãos ali na reunião de oração, a gente falou, nós estivemos orando para que tudo se resolvesse. Mas foi um momento também de muita apreensão, irmãos, onde eu fiquei muito preocupado. Foi uma máquina que a gente comprou lá em São Paulo. Então a gente não tinha noção de como que seria. A gente foi, depositou, pagou. A gente comprou pelo Mercado Livre, mas pagamos de forma integral. E a gente ficou muito preocupado, porque ele falava que ia enviar, não ia enviar. Aí chegou aqui, aí teve um momento de adaptação, aí logo já teve a pandemia. Então nós não tivemos tempo de estruturar. Então ainda nós estamos nesse alto e baixo. Na hora que a gente acha que vai, aí não vai. A nossa vida é assim, meus irmãos. E nós comentamos, né, na semana retrasada, que é nessas horas que vêm os questionamentos. Os questionamentos, eles são inevitáveis. Mas por que, Deus? Por que o Senhor me deixou sair da empresa para começar a carreira solo agora? E agora que a gente consegue comprar a máquina, vem uma pandemia dessa, onde acaba frustrando alguns planos nossos, né? E a gente pergunta, por que, Deus? Será que é só comigo? Não é só comigo, porque a gente tem exemplos ali na nossa própria igreja de pessoas autônomas que foram afetados de alguma forma, né, financeiramente. Pessoas que tinham seus clientes, que tinham suas vendas frequentes, entendeu? E hoje já não tem mais. Sua renda foi comprometida. Então são coisas que nós não temos o controle. São altos e baixos que acontecem na nossa vida, meus irmãos, que só Deus para intervir. Nós vimos exemplo agora da nossa irmã Gislaine, né? Sofreu um acidente com seu carro. Ela até mandou foto, o carro todo batido. Mas
Quando chegou às 8 horas da noite, meus irmãos, quando ela manda uma mensagem ali no grupo, incentivando, cobrando os irmãos para orar, eu fico constrangido de como esses irmãos eles conseguem ter uma atitude diante de circunstâncias tão adversas e continuar firme, buscando o Senhor. Eu me lembro também, o irmão Péricles, ele comentou com a gente lá no grupo da UPH sobre um homem que ele viu que estava precisando de ajuda. Ele foi, ajudou, levou para ele conseguir um emprego, e conseguiu um emprego pro rapaz. E na hora que ele volta, ele olha ali no seu carro, uma multa. Aí eu fico imaginando, irmãos, ele foi ajudar uma pessoa. Ele foi ajudar uma pessoa e o presente que ele ganha é uma multa. E a resposta dele para mim é: não, Deus é bom o tempo todo. Entendeu? Aquela multa ali não é nada diante da ajuda que ele fez para aquele rapaz, com a sua família, com o filho. Aquele pagamento que ele recebeu ali ao ajudar é superior à multa que ele ganhou. Irmãos, são atitudes como essa que os nossos irmãos aqui, que dois exemplos, né, do irmão Péricles e da irmã Gislaine, que nos inspiram a prosseguir. São atitudes que eu sei que não vêm de nós mesmos, não são deles. Isso vem do próprio Deus, vem do Senhor Jesus. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu fico constrangido o modo de como Paulo lida com as situações. O apóstolo Paulo, ele mostra que ele aprendeu o segredo do contentamento. Ele escolheu, ele decidiu responder à circunstância baseado nas experiências que ele tem com Deus. Ele decidiu olhar de uma forma lúcida, consciente, para as coisas que são essenciais. Olha que coisa interessante que ele fala, irmãos. Ele fala: eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A Bíblia NVI, meus irmãos, ela vai dizer o seguinte: que ele aprendeu o segredo. Ele aprendeu o segredo do contentamento. Olha que magnífico, meus irmãos. Olha que atitude de Paulo. Mas o que é viver contente, meus irmãos? O que o apóstolo Paulo quer dizer com viver contente? O que ele está falando para a gente? Nesse contexto, meus irmãos, o contentamento ele tem a ver com um estado de satisfação, com um estado de realização, de autossuficiência. O que Paulo está dizendo aqui, que ele não depende de coisas externas. Ele não depende de coisas que vêm de fora. As coisas de fora não abalam a sua fé. Ele já possui tudo que é necessário dentro dele, que é o Senhor Jesus. Claro que nós não temos autossuficiência em nós mesmos. É claro que nós não temos das nossas necessidades em nós mesmos. Ele vai dizer lá: tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor Jesus que o fortalece. Paulo está dizendo: eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. É um homem que viveu as coisas boas e as coisas ruins, experimentou maravilhas e bênçãos de Deus, mas também experimentou da escassez, da fome, da falta de provisão.
E ele fala, a minha potência, ela não vem de mim. A força que eu tenho não vem de mim. Ela vem das minhas experiências com Deus. São das tribulações, são das provações que eu venci em Deus. A força que vem do próprio Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo tinha uma independência em relação às circunstâncias, meus irmãos. Ele tinha uma total independência diante das circunstâncias, mas tinha uma total dependência em Deus. Paulo ele estava tão abastecido em Deus e das coisas do alto, das coisas do reino, que ele não se preocupava, ele não tinha tempo em pensar em coisas adversas, com as circunstâncias ao redor. Por isso que ele acaba ficando inerte às provações, às tribulações que o cercavam. O que era fome? O que era escassez? Em detrimento às coisas maravilhosas que ele vivia com Deus, as experiências que ele tinha com Deus. Ele se sentia suficiente em Deus. E Paulo, meus irmãos, ele demonstra uma maturidade cristã sem igual, sem tamanho. E é isso que eu acho que falta às vezes em nós. Às vezes nós estamos acostumados a viver as coisas boas. É fácil viver na bonança, a nos apegar ao maná celestial. Hoje nós falamos muito em provisão. Talvez em tempos de pandemia, onde a parte financeira nossa foi acometida, onde os nossos salários foram dizimados, onde nós não temos mais. Agora nós temos que olhar para o céu e esperar a provisão de Deus, porque nós não temos mais o nosso sustento, nós não temos mais os nossos clientes. Aquele depósito que caía todo dia 5, agora ele não cai mais. Aquele cheque que eu recebia todo dia 10, agora ele não cai mais. Nós falamos muito em provisão e esperamos a provisão de Deus. E é Deus que provê, eu creio nisso, meus irmãos. Mas Paulo está dizendo aqui que ele está contente, que ele está satisfeito, mesmo em fome e em escassez. Paulo está dizendo que ele é contente, mesmo quando não tem provisão. Como nós reagimos, irmãos, à não provisão de Deus? E quando eu estava estudando o texto, meus irmãos, eu li um artigo na autoria de Danilo Souza. Agora eu não sei se ele é pastor, porque ele não estava escrito se ele é pastor, professor, o que ele é. Mas eu achei muito interessante o que ele falou. Ele faz a comparação do termômetro e do termostato. E embora essas palavras sejam muito parecidas, elas têm funções completamente diferentes. Eu coloquei aqui a expressão que ele usou. Termômetro é o que mede a temperatura. Ele é influenciado pelo ambiente. Ele absorve. Ele se acomoda à temperatura ambiente. Ele se identifica com o ambiente. Por outro lado, o termostato, ele por sua vez é um regulador de temperatura. Ele altera a temperatura do ambiente. Olha o exemplo que ele usou. O ar-condicionado ele tem um termostato. Você vai lá e coloca 18 graus. Então, se a temperatura está baixa, ele vai subir para 18 graus. Se ela está muito acima, ele vai cair para 18 graus. Então, ele está firme ali. Então, ser contente é ter a postura do termostato.
é ter uma estabilidade que não é influenciada pela temperatura do ambiente. O termômetro, sim. Então, se está quente, o termômetro vai estar quente. Se está frio, ele vai estar frio. Se deu 37 graus, ele mostra que é 37 graus. Então, ele é totalmente influenciado pela circunstância. O termostato, não. Ele tem uma estabilidade onde, mesmo que estando a temperatura estando acima ou estando abaixo, ele vai se manter ali. Ele está firme. Ele está contente. Ele tem um contentamento em si. Então, o que o Paulo está dizendo, meus irmãos, que ele não se ilude. Ele não se ilude, ele não se deslumbra, ele não se impressiona com as coisas que vão bem. Mas ele também não se desespera, ele não se perturba quando as coisas vão mal. Estar contente não é só se contentar, mas é ser contente com o básico e com o essencial. O sofrimento, as tribulações, ela tem o poder de trazer a consciência e a valorização das coisas que são essenciais, meus irmãos. É a gente redescobrir o que realmente importa. O sofrimento, ele tem o poder de diluir o supérfluo. É a gente começar a dar valor nas coisas importantes, nas coisas que são essenciais. É na falta, é na escassez que nós lembramos que temos tudo em Deus. Eu brinco com a galera que quando a gente está na escassez, quando a gente está passando por momentos difíceis, financeiramente falando, a gente começa a dar valor nas coisas que outrora passava despercebido. Quem estava acostumado à picanha, ele começa a sentir prazer, a sentir o gosto, a apreciar aquele gosto de uma ponta de peito. Eu brinco com os irmãos dizendo isso. Aquele que é acostumado a tomar Coca-Cola, ele toma um quitubaína assim, lambendo os beijos. Nossa, que refrigerante gostoso. Mas que outrora, na bonança, quando está tudo bem, não, que ponta de peito que nada. Eu até brincava com o pessoal, falava, ó, minha churrasqueira aqui, ó, você colocar a ponta de peito aqui, ela pula para fora. É o nosso coração, meus irmãos. Quando tudo vai bem, nós queremos as coisas de melhor. Nós buscamos as melhores coisas. Nós damos valor às melhores coisas. Mas quando as coisas não vão tão bem, quando a abundância ela já não existe mais, agora são tempos de escassez. Então eu olho para minha geladeira, eu vejo aqueles ovos ali e falo, cara, é bênção de Deus eu poder ter o arroz, o feijão e um ovo aqui para me comer com a minha família. Eu poder ter aquele suco de pacotinho onde tem o pozinho que eu coloco ali. Eu vejo que é graça de Deus, é provisão de Deus. É o sofrimento, meus irmãos. É as tribulações que têm o poder de fazer que nós tenhamos a consciência de valorização a essas pequenas coisas. O Salmo 23, que foi o texto da aula do nosso irmão presbítero Eurides semana passada. Olha o que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a nossa primeira consciência é de falar, não, o Senhor é meu pastor, Ele não vai deixar faltar nada. Ele não vai deixar faltar isso, Ele não vai deixar faltar aquilo. Mas esse texto ele é muito mais profundo do que apenas isso, do que Deus ele pode nos dar. Não é isso que o texto está dizendo. O que Davi está dizendo é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta.
É isso que Davi está dizendo. O Senhor é meu pastor, por isso eu não sinto falta de nada. Porque tudo que eu preciso eu encontro nele. É nesse bom pastor que eu encontro tudo que é necessário. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Esse é o coração que Paulo está nos ensinando a ter. Um coração contente. Um coração satisfeito em toda e em qualquer situação. Tanto de humilhação como de honra. Tanto de fome como de abundância. É isso que Paulo está nos ensinando, é isso que Davi está nos ensinando. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É só o Senhor Jesus que é capaz de trazer esse contentamento aos nossos corações, essa satisfação em Deus. Eu tenho aprendido, irmãos, eu tenho feito esse exercício que Paulo nos ensinou. Eu aprendi, ou como diz a NVI, eu aprendi o segredo de viver contente. Eu estou aprendendo a viver contente, meus irmãos. Quando eu me deparo com os escritos de Paulo, eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido os segredos. Eu tenho feito esse exercício, meus irmãos, a viver contente em toda e qualquer situação. E realmente eu já vivi tempos melhores. Mas também vivi já tempos piores do que eu estou vivendo agora. Quem me conhece de muito tempo sabe. Eu não casei talvez da melhor forma, né? Planejada. Né? E eu sofri algumas consequências. Eu lembro na época, eu era de adolescente para jovem. E o presbítero Erli, que era meu professor naqueles tempos, ele falou: Felipe, você pulou alguns degraus, cara. Mas Deus dá graça. Deus abençoa, mas as consequências elas estão aí. Então eu vivi tempos difíceis. Hoje já estou bem melhor. Já vivi tempos de abundância, mas hoje eu estou aqui no meio termo. Mas o Senhor tem me ensinado a viver contente, a viver satisfeito. Em toda e qualquer situação. Ser um termostato ali. Estar firme. Se as circunstâncias estão quentes, eu estou ali nos 20 graus. Se as coisas estão com a temperatura mais baixa, eu estou aqui nos 20 graus. O segredo é esse que Paulo está nos ensinando, meus irmãos. E eu tenho aprendido a viver contente com o pouco. E ainda que Deus depois me coloca no muito. Mas eu escolhi viver contente, satisfeito naquilo que o Senhor tem proporcionado para mim e para minha família. E eu peço a Deus que ensine o caminho do contentamento para os irmãos também. Sentir alegria, sentir prazer nas coisas pequenas. Ver graça onde o mundo já não vê mais graça. Descobrir o que realmente importa, redescobrir o essencial. Olha o que Paulo disse, meus irmãos, também na carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 19, já encerrando. Talvez em outro momento a gente comenta mais sobre este texto. Mas olha que coisa maravilhosa. De fato, 1 Timóteo 6,
capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 19. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afolgam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, Paulo está dizendo para nós, povo de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O que pratica o bem sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Exortação de Paulo para nós. É aqui para Timóteo, mas cabe a nós. Tu, porém, homem de Deus, tu, porém, povo de Deus, foge dessas coisas. Fugir do quê? Fugir de ser orgulhoso, de ter esperança na instabilidade da riqueza. Meus irmãos, se a nossa esperança está na riqueza, no nosso dinheiro, no nosso poder, Paulo está dizendo que é uma instabilidade. Um tempo de pandemia mesmo mostra a instabilidade da riqueza, meus irmãos. Quantos empresários aí não faliram? Quantas pessoas não perderam suas rendas? Paulo está dizendo, é uma instabilidade. Você depositar sua esperança na riqueza é, entre aspas, burrice. É Deus que proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa satisfação tem que ser em Deus. Esse é o coração. Esse é o coração que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos, meus irmãos. E embora seja bonito de ser falado, é muito difícil de ser vivido. É um exercício diário. Eu estou aprendendo. Paulo diz, eu aprendi. Com as minhas experiências, com as minhas lutas, com as minhas tribulações, com as minhas provações, eu aprendi o segredo.
E talvez esse tempo de pandemia, de circunstâncias adversas, seja o momento de nós aprendermos a viver contente, a viver satisfeito. Tu, porém, ó homem de Deus, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo está dizendo, abre os olhos para as coisas essenciais, para as coisas que realmente são importantes. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração para aprender sobre este contentamento, essa satisfação em Deus. Em nome de Jesus. Ele te abençoe, te dê uma semana abençoada para você e toda a sua família. Não se esqueça, às 18h30 nós temos o culto. Não sei quem vai pregar, mas sabemos que nós vamos estar ali, mesmo em casa, adorando o nosso Deus. E eu sei que Ele tem uma palavra para as nossas vidas. E é a palavra que transforma as nossas vidas. Esse é a palavra do Senhor, esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Vá em paz, fica com Deus. Amém.